Olá, tudo bem? Está começando mais uma edição do Agora Agro e você vai ver no programa de hoje. Mercado do boi gordo mantém firmeza em relação ao valor da arroba. Cresce a produção de rações na América Latina. China elevou as importações de carne bovina brasileira em 126% no mês de janeiro. Adubar pasto nem sempre resolve o problema da fazenda. E nós vamos falar também sobre vários cursos da pecuária de leite corte que estão acontecendo no Brasil. O Agora Agro já está no ar. Após as altas registradas nos últimos dias, o mercado deu uma acalmada no fechamento da última quinta-feira. O preço do boi gordo permaneceu estável em São Paulo, porém com muita firmeza. Com a reação nos preços, houve um leve aumento nos negócios e as escalas se alongaram, mas não muito. As programações dos frigoríficos paulistas atendem em média de 3 a 4 dias no máximo, mas destacando que algumas indústrias têm trabalhado com certa ociosidade na linha de abate. As chuvas em bons volumes mantêm a boa capacidade de suporte das pastagens, assim os pecuaristas conseguem reter um pouco mais o gado no pasto, com um custo mais baixo, aguardando pagamentos maiores e dificultando a vida dos compradores de gado. Diante desse cenário, praticamente somente aqueles produtores que precisam liquidar algum compromisso financeiro vendem a boiada para fazer caixa. A produção de rações no Brasil deve aumentar em 3% este ano, de acordo com pesquisa da Altec Brasil. Este crescimento deve ser puxado principalmente pela avicultura brasileira, ainda que haja expectativa de um aumento na produção de outras proteínas animais. Entretanto, o custo de produção para a alimentação animal será o principal desafio, com as altas do milho e também do farelo de soja. A pesquisa da Altec, feita com dados mundiais, apontou uma queda na produção da ração em 2009 de 1%, puxada principalmente pela crise com a peste suína africana na China. Pela primeira vez desde 2009, quando a empresa começou a fazer esta pesquisa, a China caiu para o segundo lugar no ranking e quem assumiu a liderança foi os Estados Unidos. O Brasil segue como terceiro colocado no mundo como produtor de rações e o primeiro na América Latina. Em conjunto, Brasil, México e Argentina representam 76% da produção de ração do planeta, segundo a pesquisa da Altec Brasil. Apesar da queda global de pouco mais de 1% na produção de rações, a América Latina seguiu na contramão, fechando o ano de 2019 com um aumento de 2,2%. Para este ano, o papel da Argentina, que é o maior exportador de farelo de soja do mundo, será uma incógnita por causa da mudança de governo. Sobre o México, a perspectiva é que o país aproveite a liderança dos Estados Unidos, já que muitas indústrias mexicanas têm ligação com o país. O país deve continuar se destacando na produção de rações, com expectativa de 3% de crescimento, motivado pela demanda na avicultura. Segundo a Altec, apesar dos altos preços do milho e também do farelo de soja, dessa atratividade para exportação do milho brasileiro, a produção de ração deve aumentar. Mas, para conseguir fazer isso, a indústria vai ter que adotar tecnologias inovadoras para ser muito mais eficiente e produtiva. A China elevou as importações de carne bovina brasileira em 126% no mês de janeiro, segundo informações divulgadas pela Associação Brasileira das Indústrias Exportadoras de Carne, a ABIEC. Os dados indicaram que as exportações brasileiras de carne bovina subiram 9,8% em janeiro em relação ao mesmo mês do ano passado.
o Brasil exportou um total de 135 mil toneladas do produto no mês passado, sendo que 53 mil toneladas foram embarcadas para a China. O faturamento do Brasil com as exportações totais de carne bovina no mês passado somou 633 milhões de dólares, uma alta de basicamente 38% em relação ao mesmo mês do ano anterior. Além disso, os dados indicaram também que apenas os embarques para a China somaram 322 milhões de dólares em receita, um aumento de 200% ano a ano. Segundo a ABIEC, o resultado das exportações de janeiro é positivo e vai ao encontro das estimativas de crescimento para este ano. A associação estimou em dezembro que as exportações de carne bovina deverão subir 13% em volume em 2020, alcançando 2 milhões de toneladas. Segundo o portal Carnitec, o Brasil, as exportações do nosso país de carne bovina já foram recordes em 2019, atingindo 1.850.000 toneladas e um faturamento de 7 bilhões e 500 milhões de dólares. E depois do intervalo você vai ver que nem sempre adubar pasto resolve o problema da fazenda. E vamos falar sobre cursos profissionalizantes que o Reagro está realizando no Brasil. Nós voltamos já, é um minutinho só. No portal Pai Eterno, você tem acesso ao conteúdo oficial do Santuário Basílica de Trindade. Confira notícias sobre a devoção ao Divino Pai Eterno, acenda uma vela da fé e muito mais. Acesse paieterno.com e faça parte desta família de amor. Adubar pasto dentro de um planejamento definido, dentro de uma gestão da propriedade, dá resultados excelentes, tanto na produção de leite quanto na produção de carne. Agora, adubar pasto sem planejamento pode causar um problema sério na engorda de bovinos ou na produção de leite. Confira. Eu vou conversar agora com Gustavo Ferro. O Gustavo ele é veterinário e é o responsável técnico pela propriedade e pelos resultados que a São Joaquim vem obtendo, que são resultados fantásticos. Gustavo, nós mostramos aquelas novilhas que foram confinadas o ano passado, que deram um resultado positivo. E agora nós estamos na época das águas, época que você tem que fazer o seu rebanho ganhar o máximo de peso possível pela fartura que nós temos de folha aqui nas pastagens da São Joaquim. Como é que funciona esse processo todinho até esses animais chegarem no confinamento? Tudo inicia com um planejamento que foi feito lá em agosto, onde nós fizemos o levantamento da melhor opção de compra, já baseado no resultado final. O peso que a gente quer abater no final, correto? A remuneração que nós vamos ter no final, baseado na Bolsa de Valores, correto? E a gente vê todo o processo produtivo. Então a gente chegou à escolha de compra de novilhas na faixa entre 210 até 250 quilos. Na época, nós pagamos R$ 6,20 no quilo dessas novilhas. O processo todo começou aí. Começaram a ser as chuvas. Começamos a manejar o gado a pasto. Na campa a gente sempre pensa numa dieta total. Então nós baseamos em produção de folha e numa suplementação. De modo que esses animais precisam ganhar acima de 800 gramas. O ponto de equilíbrio é 800 gramas até a chegada do confinamento, que pode ser em meados de maio até o início de junho, é a época que vai entrar no confinamento. E nesse momento aqui, Antônio, nós estamos no momento do jogo mesmo, nós estamos no momento de eficiência de produção com eficiência de colheita de forragem. Então nós estamos aqui nesse exato momento.
Bom, isso significa dizer que toda essa pastagem aqui, ela foi corrigida, como você falou, foi tudo planejado, recebeu uma adubação nitrogenada, enfim, tudo aquilo que o solo exigiu para ter uma quantidade excelente de folha foi feito aqui na São Joaquim, é isso mesmo? Isso, foi definido, o primeiro passo é definir a lotação. Qual lotação nós vamos trabalhar? Aqui, no caso específico da São Joaquim, tem diferença entre módulos, mas na média nós estamos trabalhando com 3,3 UA por hectare. Então se define a lotação, e aí quando a gente define lotação, é lotação média no período, correto? Definiu-se a lotação, para essa lotação quanto eu preciso produzir de forragem? E para produzir aquela forragem, o que eu vou precisar de fósforo, o que eu vou precisar de potássio, o que eu vou precisar de nitrogênio? E a calagem do solo está de acordo? Então essas análises foram feitas e sempre são feitas todo março, de cada ano em março a gente faz isso. Com o resultado dessa análise, em novembro, final de outubro, início de novembro, nós colocamos o potássio e o fósforo de uma só vez, correto? Já que ele faz um resíduo. E o nitrogênio, ele é no decorrer do processo. Eu necessitei de produção, eu entro com nitrogênio. Eu tirei na altura ideal, eu entro com nitrogênio. Agora, quantos animais vocês têm aqui total na fazenda? A fazenda tem quantos hectares e qual é a lotação da propriedade? A fazenda tem 200 hectares e hoje nós estamos com 930 animais aqui. 930 animais em 200 hectares. Isso dá uma média aí, quase 4 animais por hectare. Sim, aí a gente baseia muito em UA, que são 450 quilos, né? Esses animais estão na média hoje com 320 quilos. Bom, acontece que nem tudo é perfeito. Toda propriedade, toda fazenda, de vez em quando existe assim um deslize e acaba, não é errando, mas deixou de fazer de uma forma como deveria ser feito. Inclusive aqui na São Joaquim, você estava me mostrando ali um pasto que a lotação não foi a ideal e teve problema, né? Isso. Lembrando que o processo todo não é uma ciência exata. Correto. Né? Então você depende de N fatores para o sucesso, combinar com os russos, vamos dizer assim, né? Uhum. Então existem situações, como a que nós vamos ver agora, que o capim ele passa. Ou seja, eu acumulo muito resíduo. E nesse caso aqui específico foi até por uma falha. Tirou num resíduo mais alto, a gente maneja o braquiarão colocando com 30 centímetros e tirando com 15. O resíduo estava mais alto que 15 centímetros, estava próximo de 25, 30 centímetros. E por uma falha nossa foi adubado com nitrogênio, prejudicando mais o processo para chegar nessa condição que nós estamos vendo aqui. E nós precisamos produzir folha. Certo? E folha saindo da base da planta. Nessa situação aqui, nós temos uma folha, ela já saindo de talo. Eu tenho um talo crescendo, solta uma folha. Tem outro talo crescendo, solta outra folha. Um talo desse solta 5 folhas. E animal com talo, eu não tenho tanto desempenho. O que nós vamos fazer nessa situação aqui? Ela aconteceu e agora? É muito comum em várias propriedades, inclusive essa aqui que nós controlamos. Agora a situação é o seguinte, nós temos 2 pontos aqui. Eu posso ajustar a lotação, aumentar a lotação e baixar esse resíduo, porém, com um grande prejuízo em desempenho animal. E podemos fazer uma segunda situação, que é a que nós vamos fazer aqui. Nós não vamos mexer no tamanho de lote, segura a adubação em definitivo de nitrogênio e gira os animais mais rápido, ou seja, o período de ocupação vai ficar menos dias por piquete. Dessa maneira eu estou prestigiando o ganho individual, ou seja, os animais vão coletar mais folha e vão girar para o próximo piquete. Coleta mais folha e gira para o próximo piquete. Ah, Gustavo, mas quando é que você vai acertar de novo para voltar no manejo 30-15? Provavelmente nesse ciclo agora de águas nós não vamos acertar. Quando é que nós vamos acertar esse resíduo? Quando nós não tivermos muita dependência do desempenho com base em forrageira. Quando é que é isso? Quando eu começo a suplementar com 1%, 1,5%, que vai ser aí junho para frente. Até aqui é o pré-confinamento dito. E como nós temos gado aqui rodando no período da seca também, onde o desempenho é um pouco mais baixo, eu posso forçar um pouquinho mais esse animal a consumir resíduo.
O que significa o que o Gustavo acabou de falar é o que a maioria faz. Não é porque eu tenho muito capim que eu devo colocar meu gado. Tudo é de acordo. É a quantidade, é a área, é a quantidade de capim com a quantidade de animais. E colocar e tirar esses animais na hora certa. Foi o que aconteceu aqui na São Joaquim. Tinha muito capim, colocou menos gado e ficou esse capim cheio de altos e baixos. É isso, não é, Rodrigo? É isso sim, porque nós temos alternativas. Às vezes a gente trata só do ideal, coloca com 30, tira com 15. E se meu capim não estiver nessa condição, como é que eu manejo? Como é que eu tenho um manejo eficiente para ter desempenho? Nós temos alternativas. E nada funciona redondinho quando se trata de biologia. Se fosse uma ciência exata, coloca com 30, tira com 15, está tudo certo. Só que nós temos os desafios de manejo do dia a dia. Agora eu vou mostrar para vocês um detalhe importante no manejo de pastagem, que é aqui o perfilhamento. Eu quero que as folhas elas não venham de talo, elas venham da base da planta, onde a digestibilidade é maior, correto? Estou vendo que a sua folha é uma alta digestibilidade e o capim fica totalmente perfilhado. Eu estou mostrando para vocês uma área aqui que ainda não está no ponto ideal de pastejo. Quando ela chegar a 30 centímetros de altura vai estar no ponto ideal, mas já dá para vocês terem uma noção do que nós pretendemos no bom manejo de pastagem ou no bom manejo do braquiarão, do Braquiária brisantha. A São Joaquim está conseguindo manter aqui uma lotação animal que é basicamente considerado um top dentro da pecuária, vamos dizer, da pecuária intensiva, da pecuária moderna. E é uma propriedade que dá lucro. E o lucro que ela tem aqui, ela consegue através do manejo de pasto bem feito, de uma quantidade de animais colocados por hectare, do tratamento no coxo que deve ser observado com muito detalhe. Não pode dar qualquer tipo de, vamos dizer assim, de produto jogado no coxo. Não é bem por aí o caminho. Tudo é feito dentro de um planejamento, né, Gustavo? Isso, o nosso foco total, o nosso foco é financeiro, correto? Eu preciso ter, não é o ideal zootécnico, nós buscamos o ideal financeiro dentro das circunstâncias que nós temos no momento da fazenda, correto? E é interessante o que o Antônio falou aqui em relação à suplementação. O manejo de proteinado no período das águas, ele requer vários detalhes. Um dos outros detalhes que a gente pode observar para avaliar desempenho animal é o score de fezes. Essas fezes que nós estamos observando aqui são fezes de animais de 320 quilos, meio sangue Angus Nelore, e essa condição de fezes ela nos indica que esses animais estão ganhando próximo a 1 quilo cabeça dia. E as perguntas básicas que nós iniciamos aqui no processo são o porquê, o como e o quando. Por que utilizar, como utilizar e quando utilizar, certo? Hoje nós estamos com uma tecnologia aqui, nós estamos utilizando o boca cheia recria. É um produto que consome até 4 horas, né? Então os animais consomem todo o produto, 500 gramas cabeça dia, em 4 horas. Produto mais fácil de manejar, porque a maioria das chuvas acontece no período da tarde. Então não tem produto perdendo no coxo, já que os nossos coxos aqui, que eu tenho bastante espaçamento de coxo, porque a lotação é alta, e não tem cobertura. É um outro detalhe que muita gente não leva em consideração. Tudo é feito dentro de planejamento. Saiu do planejamento, pode ter certeza absoluta. O prejuízo, ele vem e vem rápido. É isso aí. Tem que planejar, tem que entender o porquê, o como, quando, certo? Traçar todas as métricas para que eu tenha um norte. Onde é que eu vou seguir? Os ajustes, o macro, nós temos que fazer o planejamento lá em agosto, setembro. Agora os ajustes finos a gente faz durante o jogo. É isso que, a meu ver, é o principal objetivo e o principal fator impulsionante do sucesso. E depois do intervalo nós vamos falar sobre os diversos cursos dentro do setor agropecuário que o Reagro vem realizando no Brasil. É um minuto só, eu volto já.
No portal Pai Eterno, você tem acesso ao conteúdo oficial do Santuário Basílica de Trindade. Confira notícias sobre a devoção ao Divino Pai Eterno, acenda uma vela da fé e muito mais. Acesse paieterno.com e faça parte desta família de amor. Eu vou conversar agora com o Agenor de Castro Neto. O Agenor, ele é veterinário, gerente comercial da Reagro, uma das mais importantes entidades em educação do agronegócio aqui no Brasil. E nós vamos falar hoje de um importante tema. Nós vamos falar sobre cursos profissionalizantes. Nós vamos falar de 4 cursos que já estão com as inscrições abertas, 2 em Goiânia e 2 em nível nacional. Bom, o Agenor de Castro Neto, conhecido como Neto da Reagro. Neto, mais uma vez, muito obrigado pela sua presença aqui no nosso programa. E eu tenho certeza que você que está do outro lado aí vai gostar do que vai ouvir. Muito obrigado, Neto. Que isso, Toninho. A gente aqui agradece. Sempre é muito bom conversar com você e conversar com o seu público também. Isso mesmo, Toninho. Nós estamos com algumas oportunidades muito interessantes. 2 cursos de capacitação em Goiânia, um curso focado em produtores de leite, produtores e funcionários das propriedades leiteiras, com duração de 1 ano. É um curso bastante completo, são 12 encontros, uma vez por mês somente, abordando os principais pontos de interesse econômico da atividade leiteira. Então, Neto, vamos falar do primeiro, que serve para o Brasil inteiro. Nós estamos chegando em todo o país. Vamos falar do primeiro, que é o pós-graduação online em leite. Exato. Essa pós-graduação, ela tem como foco profissionais de nível superior que atuam na atividade leiteira, muito direcionada aos agrônomos, veterinários ou tecnistas, mas também aberto a produtores rurais que atuam na atividade e são formados. É um curso de especialização de grande sucesso do Reagro a nível nacional. Nós já trabalhamos com 38 turmas presenciais e estamos indo para a segunda turma online. Essa primeira turma com mais de 130 alunos e agora em março iniciaremos a segunda turma para atender técnicos de todo o país. Bom, feito esse pós-graduação online em leite, tem o segundo curso sobre leite também, só que esse é presencial em Goiânia, que é o Gestão na Pecuária Leiteira. Exato, é uma capacitação, é um curso direcionado ao produtor, ao gerente, ao funcionário das propriedades, com duração de 12 meses, um encontro por mês só, 2 dias. Um curso que vai abordar todos os pontos de interesse econômico da atividade leiteira, manejo e gestão. Terceiro curso, pastagem na pecuária de corte, também em nível nacional. E você já percebeu, você que acompanha o nosso programa pela TV Pai Eterno, deve ter percebido que nós falamos desde o início do nosso programa aqui, sempre em profissionalização, em capacitação. Pode ter certeza absoluta de uma coisa. A capacitação hoje é um dos pontos fundamentais para o sucesso, não é só do setor agropecuário, não, é de qualquer atividade. E quem não se capacitar, com todo o respeito do palavreado, dança. Ô Neto, me fala sobre esse curso de pastagens na pecuária de corte, que é para todo o Brasil online. Também uma especialização, ou seja, uma pós-graduação lato sensu, direcionada a profissionais de agrárias já formados e outros profissionais de nível superior. Ele foca produção e manejo de pastagens em pecuária de corte. É um curso online, ou seja, totalmente feito via internet, à distância, na comodidade aí, do lar do participante, e ele pode escolher, inclusive, os melhores horários para se dedicar ao curso. Então, essa é uma das grandes vantagens do ensino online. Ele pode ser feito da onde ele estiver no país, no momento mais oportuno. E ele vai reunir alguns dos maiores especialistas em pastagens e pecuária de corte do país. Então, é uma excelente oportunidade para quem quer aprofundar no assunto e aproveitar esse excelente momento da atividade de corte no país. É bom a gente também lembrar o seguinte, que esse curso de pastagens na pecuária de corte, pode também ter certeza disso que eu vou falar, talvez seja a salvação da pecuária brasileira.
Porque muita gente fala, eu vou mudar o capim que eu tenho, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, eu vou comprar um touro de primeira qualidade. Não adianta nada você fazer isso se você não tiver comida. O primeiro ponto para você ter sucesso na sua propriedade é comida, é capim, é folha. Esse é o primeiro passo. E outra coisa, também não precisa estar mudando de eu vou tirar esse e colocar aquele. Você tem que manejar bem aquilo que você tem. Porque nas andanças que eu faço basicamente pelo país inteiro, eu observo o seguinte, qualquer capim é bom, desde que você saiba manejar. E esse curso aqui, Pastagens na Pecuária de Corte, é um baita, é um mega de um curso que você não deve perder essa oportunidade. Neto, tem mais um curso que é Gestão de Pessoas em Equipe, que vai ser dado também em Goiânia. Perfeito. Esse curso é um curso que hoje nós estamos com turmas abertas aqui em Goiânia, em Chapecó, Santa Catarina, duração de 12 meses também, focado no relacionamento entre as pessoas. Então é um curso que vai abordar temas como inteligência emocional, programação neurolinguística, liderança, comunicação, seleção e motivação de funcionários, muito direcionado ao campo, aos produtores rurais, a técnicos que atuam na atividade do agronegócio, e ele é ministrado por profissionais, Toninho, que vivem esse dia a dia. Então, os instrutores do curso são profissionais que conhecem do agro e que realmente vão estar comentando, discutindo ferramentas de gestão de pessoas e conceitos direcionados ou focados na realidade das fazendas. Eu acho que esse curso Gestão de Pessoas e Equipes é outro lado que nós devemos observar. É através da educação que a gente consegue subir a maior quantidade de degraus na nossa vida, tanto na vida particular quanto na vida profissional. Então eu acredito que esse curso aqui de Gestão de Pessoas é um curso que vem somar muito para o seu crescimento, ou seja, para o crescimento das pessoas que trabalham nesse país. Bom, ô Neto, me diga uma coisa, nós temos aqui 2 cursos em Goiânia, Gestão na Pecuária de Leite e esse Gestão de Pessoas e Equipe. Mas se tiver interesse, por exemplo, o pessoal que está lá no Pará, pessoal que está no Rio Grande do Sul, no Paraná, se tiver interesse em formar um grupo, pode entrar em contato com você e vocês realizarem um curso lá? Claro, nós atuamos a nível nacional. O Reagro há 18 anos trabalha com cursos e treinamentos focados no agronegócio. E hoje a nossa atuação é nas 5 regiões do país. Então, onde houver a demanda, nós estamos à disposição para atender. Tá, e um ponto interessante, Toninho, eu costumo brincar que é que nem dupla sertaneja. O artista vai onde o povo está. Então, onde houver a demanda, nós estamos preparados para atender. Só fazer contato conosco. Neto, eu agradeço muito a sua presença aqui no nosso programa, eu acho que foi muito esclarecedor. Isso aqui é altamente importante para você, esses cursos que tem. E se você tiver interesse, dá uma ligadinha para o Neto, que eu tenho certeza que ele vai atender e vai te dar todas as orientações sobre os cursos existentes no Reagro. O telefone do Neto é o 31 98420 5802. 31 98420 5802. Neto, obrigado. Nada, Toninho, eu quem agradeço. E o Agora Agro de hoje chegou ao fim. E eu termino com a seguinte frase. É preciso menos tempo para fazer algo de maneira certa do que para explicar por que foi feito de maneira errada. Um grande abraço, muito obrigado pela sua companhia. Que Deus nos abençoe e até o próximo programa.